Pai do Senhor, meus irmãos, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Estamos indo para a nossa terceira aula. Ore diariamente pelos membros do pequeno grupo. Oração aí tem que ser essencial nessa jornada, nessa nossa caminhada como líder, né, como pessoa que faz parte do pequeno grupo. Isso demonstra nosso relacionamento com Deus, demonstra quanto a gente ama a Deus, quanto a gente busca a Deus, quanto a gente está disposto, né, a ouvir a voz de Deus e revelar aquilo que tem falado conosco através das nossas orações, através do nosso momento de intimidade com Ele. Então, uma oração diária é uma permanência nessa busca constante a Deus. Então, tá aí a estrutura do nosso curso, aula a aula. Já falamos da aula 1, que foi a introdução. A aula 2 é hábitos, né? 1, que é os sonhos. E a gente está indo aqui para o hábito de número 2, que é ore diariamente pelos membros do seu grupo. Essa é toda a nossa jornada, como a gente vai trabalhar esse curso de uma forma prática, de uma forma que a gente pode aprender e compreender o propósito de Deus para nós e aquilo que a gente tem de se fazer no nosso pequeno grupo como líder, como membro, como anfitrião, isso revelando esse Deus sempre, esse Deus de amor, esse Deus de graça, esse Deus de comunhão. Então, na última aula a gente falou sobre nossos sonhos, né? Então a gente já tem ali uma direção, onde a gente estava, onde a gente está querendo ali chegar. Então já definimos um destino, né? Um grupo saudável que cresce e se multiplica, mas todo grande sonho exige um grande combustível. Qual é esse combustível, né? O que a gente tem que ter de combustível para que a gente alcance, né? Saia do ponto A para o ponto B e consiga concretizar esse grande sonho que a gente já colocou no papel, já escreveu, e como que a gente consegue chegar até esse sonho? Qual que é o combustível? O que vai nos levar lá? Esse combustível, sem dúvida, é a oração, é nosso relacionamento com o Pai, é estar mais próximo de Deus. Nós temos o nosso texto base, que é Salmo de número 1, ele fala: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então nós somos pessoas bem-aventuradas, nós somos pessoas que andam segundo o conselho da palavra de Deus, não segundo o conselho dos ímpios. E dessa forma a gente medita nessa palavra de dia e de noite, e tudo que a gente venha fazer prosperará. Então tem uma condição: não sentar, não se deter nos caminhos dos pecadores, não ouvir os conselhos dos ímpios, mas pelo contrário, escutar a voz de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar ao Senhor, ter intimidade com Deus. Isso acontece através da oração. Isso acontece quando a gente tem uma atitude, uma decisão de orar e buscar ao Senhor em todo tempo, em todo momento, porque isso agrada a Deus. Isso também nos mostra, né, que a nossa dependência de Deus, a nossa vontade de buscar ao Senhor para a gente estar nessa caminhada, nessa jornada, dia após dia, crendo que aquilo que o Senhor começou, Ele há de terminar, porque aquele que começou a boa obra há de terminar. Amém? E aí, às vezes você está numa batalha, numa luta, né? Como se estivesse fazendo muita coisa e cansado, né? A gente pode fazer até uma pergunta honesta: você está cansado? Cansado de quê? Muitos líderes são heróis de trabalho duro, prepara estudos, né? Aconselha pessoas até tarde da noite, organiza, envia mensagem. É uma pessoa assim extremamente organizada, né? Questão de trabalho, questão de organização, mas no fundo sente que estão correndo em uma esteira, muito esforço e pouco avanço, como se estivesse correndo e não consegue sair do lugar, está patinando, né? E não consegue sair daquele lugar, daquela inércia, fica ali, corre, corre e não consegue sair, porque está faltando algo, né? Às vezes você está colocando tudo que você
acredita, né, na sua autossuficiência, né? Então, o verdadeiro inimigo não é a preguiça, é a autossuficiência. Você já fala assim, não, sou autossuficiente, eu consigo resolver tudo aqui no pequeno grupo e consigo ir até mais além do que isso. E aí a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Então, a gente tem deixado, muitas das vezes, de escutar a Deus, de pedir a ajuda a Deus. Tem líder que ele se acha autossuficiente, que ele consegue carregar toda a carga, todo o peso, consegue carregar todo o seu pequeno grupo em suas costas, com a sua inteligência, né? Com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar, com a sua metodologia de organização. Então, o maior perigo de todo líder não é fazer pouco, mas sim tentar fazer o trabalho de Deus em seu lugar. Quando deixamos de orar, estamos essencialmente dizendo: pode deixar, Senhor, eu assim assumo daqui. Então você pega algo ali que não é para você fazer, né, que é algo assim, espiritual. A gente tem uma carga espiritual muito grande como líder em cuidar de pessoas. A gente tem que começar a cuidar a partir da nossa casa, a partir do nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, que é o primeiro ministério que a gente tem. Ser um bom pastor, ser uma pessoa que consegue liderar bem a nossa casa, para poder ter um bom testemunho e aí sim seguir em frente, liderando outras casas, liderando um pequeno grupo. Porque um pequeno grupo é uma junção de várias casas em um único lugar. Então ali é um pastoreio, né? Você tem que pastorear aquelas pessoas ali como líder daquele lugar e revelar o Deus que nós servimos. Então a gente tem que buscar esse Deus constantemente para revelar. Então em 1 Samuel 12:23 fala: quanto a mim, é longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então a nossa oração ela tem que ser constante. Então quando a gente deixa de orar, estamos pecando contra o próprio Senhor. Falando, Senhor, daqui para frente eu consigo fazer tudo só, eu consigo resolver com as minhas próprias forças. Isso está errado, porque a palavra nos ensina em todo tempo orar sem cessar, orar sem cessar, fechar as brechas, estar no lugar, na posição de oração, buscar o Senhor constantemente. E aí a gente vai experimentar esse agir e esse mover de Deus. Então, oração não é uma tarefa, né? A grande mudança de mentalidade é essa. Orar não é um item na sua lista a fazer, não é algo que você tem que colocar na lista ali para fazer. A oração é uma ferramenta que encurta a sua lista de afazeres. Então, quando eu decido orar, quando eu decido buscar a Deus, eu estou encurtando a minha lista de afazeres. Porque às vezes eu estou fazendo as coisas com a força do meu braço, com a força do meu intelecto, com a minha autossuficiência, e esqueço de orar a Deus, que Ele pode todas as coisas. Ele consegue encurtar o tempo, né? Igual fala aqui. O maior poupador de tempo, né? É o maior poupador de tempo, a oração, que um líder possui. A oração poupa tempo porque move a mão daquele que pode resolver em segundo o que levaria anos para consertar. Deus, ele consegue resolver as coisas no estalar de dedo, desde que a nossa oração esteja alinhada com a vontade de Deus. E se essa for a vontade de Deus para nossas vidas, se essa for a vontade de Deus para aquele pequeno grupo que você lidera, certamente no estalar de dedo, Deus ele consegue mover e Deus ele consegue agir, Deus ele consegue trazer transformação e restauração no pequeno grupo, seja o que for. Nós temos um Deus que ele é todo poderoso. E às vezes a gente não está orando como deveria orar, a gente não está sendo assim incessante, orar todos os dias, sem cessar, sem parar, orar em todo momento, sabe por quê? Porque nos falta fé em acreditar que esse Deus é capaz de resolver qualquer situação. Às vezes a gente vai na nossa autossuficiência, a gente vai nos nossos recursos, vai na nossa inteligência, naquilo que a gente acredita, mas de forma natural, não espiritual, para tentar resolver, trazer a solução, sendo que a gente deveria buscar ao Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, buscar a Deus. Coloquei ele no lugar de posição de honra, porque é um lugar onde ele nunca deveria ter saído, e orar a Deus, pedindo para que ele possa nos ajudar em qualquer desafio que você esteja enfrentando, seja na sua vida pessoal, na sua casa, na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua forma de liderar o seu pequeno grupo, seja em qualquer situação, que você possa orar. O líder ele tem que orar, o líder ele tem que buscar a presença de Deus, assim também como o anfitrião e todos os membros do pequeno grupo. Então, se você quer estar mais próximo de Deus, se você realmente o ama, se você realmente está querendo ter um relacionamento com Deus, é através da oração. É através de abrir a nossa boca
e ter essa intimidade com Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, entre no seu quarto, feche a sua porta e tenha esse momento de intimidade com Deus. Então, a oração não é uma lista que você tem que colocar ali, né? Algo a mais a fazer, uma tarefa. A oração, ela encurta as tarefas, encurta o tempo, né? Então, é um poupador de tempo. Orar, a gente consegue poupar o nosso tempo. A gente está pedindo a ajuda do Todo-Poderoso e certamente Ele vai estar conosco. Então, a lógica divina, né, trabalhe menos e ore mais. Então, é como se você estivesse aí num esforço físico, né, e você fica dando muita volta e não consegue sair do lugar, igual a gente citou o exemplo, tá correndo uma esteira, patinando, patinando, derrapando, derrapa para um lado, derrapa para o outro, e não consegue avançar, não consegue deslocar, não consegue avançar muito. Por quê? Tá fazendo um esforço físico, né, tá deixando de orar. Então, a partir do momento que eu coloco Deus, né, trago Deus para dentro da PG, trago Deus para dentro da minha vida, dentro da minha casa, então a oração ela encurta, né? Ela encurta esse caminho, ela traz assim como se fosse uma ponte mesmo, uma ponte que faz a ligação de forma mais rápida, sem fazer tanta curva. Então Deus ele age, né, através da oração, através da busca constante de Deus, a gente consegue experimentar essa parte aqui, né, da oração, que o poder de Deus, então ele encurta os caminhos, você consegue andar, você consegue se mover de uma forma assim que você vai experimentando a vontade de Deus. É nesse mover de Deus, é nessa caminhada de oração, dia após dia, que a gente experimenta aquilo que Deus tem para nós. Então a oração ela permite a Deus realizar coisas em períodos curtos de tempo, que nós não seríamos capazes de realizar em meses ou mesmo em anos de trabalho. Então é oração, meu irmão. Oração é a fé, né? Você ora porque você tem fé, porque você tem certeza das coisas que você não vê ainda, mas você espera que isso aconteça. Então você tem que ter fé para orar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você nem consegue orar. Mas Deus, quando eu não tenho fé, quando eu não estou orando, Deus deixa de me amar? Não. Deus ele não muda, Deus ele é imutável, Deus ele não vai mudar. Mesmo que eu e você não permaneça fiel para com Deus, mesmo que eu e você não queira ter um relacionamento com Deus, Deus ele não vai mudar, porque Deus ele é fiel e Deus ele não muda, mesmo que eu e você sejam infiéis com ele. Nas nossas orações, no nosso momento de ter comunhão com o Pai, no nosso momento de devocional, mesmo que eu não faça isso, Deus ele permanece fiel para todo sempre. Ele não vai mudar. Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo ontem e hoje e para todo o sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Então Deus ele tem que estar em tudo em nossas vidas. Tem que estar desde o início, tem que estar na nossa caminhada até o final das nossas vidas. Deus tem que fazer parte do nosso ser. E como é que a gente faz isso? Trazendo Deus para dentro. Como? Através da oração. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Busque ao Senhor constantemente. Oração é o nosso alimento. Oração é o nosso combustível. Não tem como fugir disso. Se a gente quer ter uma liderança, quer ser um líder assim que venha expressar quem Deus é nas relações, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala, é através da oração. Não tem outro caminho. Temos que orar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Isso é um fundamento, né? Isso é uma base da fé cristã. Oração é uma base, é um fundamento. A gente não pode tirar isso da nossa vida, da nossa rotina. Tem que ser um hábito constante. Não tem que estar numa lista, mas a gente tem que orar constantemente, em todo tempo, em todo momento. Então, às vezes fala assim, não tem tempo, né, para orar. Martim Lutero, fundador da Igreja Luterana, era um homem muito ocupado. Pode ser seu caso. A gente está muito ocupado com as coisas do dia a dia, com a rotina, com a escola. E a gente tem que se movimentar para que a oração ela aconteça de forma contínua ou em todo o tempo, durante todo o dia. É no dirigir do carro, no levar os meninos na escola, no buscar os meninos na escola, é no percurso seu, de sua casa para o seu trabalho, do trabalho para a sua casa. Então a gente tem que meditar e orar durante o nosso devocional, porque isso é um fundamento da nossa fé cristã, isso faz parte da base da nossa fé cristã. Então esse homem aqui ele não tinha tempo, era muito ocupado. Então ele dizia, eu tenho tanto para fazer hoje que passarei as primeiras 3 horas em oração. Então ele entendia que o mais importante de todo o seu tempo, de todo o seu dia, era orar. Estava tão ocupado que ele ia orar 3 horas por dia.
Então, a oração faz parte da nossa jornada, a oração faz parte da nossa vida. Então, tem a prova aqui em números, né, em a pesquisa aí do David Allen, que é o livro que a gente está usando como base para a gente estar gravando esse curso. O que ele fala para a gente? Descobriu uma correlação direta, chocante, sobre a multiplicação de pequeno grupo. Você quer multiplicar seu pequeno grupo, quer que seu grupo floresça, quer que seu grupo ele permaneça nessa verdade, que venha dar frutos, né, dessa permanência, dessa verdade que liberta. É o tema que a gente está tratando tanto aí. Então, o líder que ora menos de 30 minutos cresce no crescimento padrão, mas cresce, pelo menos está orando, pelo menos está buscando ali a presença de Deus. É esse meditar, né? Então, se eu medito na palavra de dia e de noite, a árvore que você essa árvore, ela está na beira de um rio ali, e essa água desse rio ela é perene, ela nunca vai secar, que é a palavra de Deus, essa palavra desce direto do trono de Deus, ela está nos alimentando e nossas folhas não murcham, vai florescer e vai frutificar no tempo certo. E às vezes o frutificar não é multiplicar a sua PG em tamanho, em número, não é isso. Às vezes é multiplicar as pessoas que estão naquele lugar, mas não assim em números, mas aquelas pessoas elas converter ao Senhor, aquelas pessoas ser batizadas, aquelas pessoas ser restauradas, trazer um fruto de restauração, trazer um fruto de cura, trazer um fruto ali de arrependimento, aquelas pessoas permanecer na verdade, ser libertas. Isso é grandioso. Então, às vezes, o fruto que sua PG vai dar esse ano vai ser uma multiplicação, ir para outra casa ou gerar um novo líder. Às vezes, o fruto da sua PG ali é cura, é comunhão, é uma PG sarada, uma PG curada e assim por diante. Deus ele vai trabalhando e no tempo certo, Deus ele vai enviar pessoas para que possa se ter esse desejo de liderar também, possa arder isso no seu coração, dentro do seu próprio PG. Vai ser um celeiro de líderes, um celeiro de pastores, pessoas curadas, restauradas, que vão curar outras famílias. E essas pessoas estão dentro do seu pequeno grupo ali, vocês orar fervorosamente, pedir a Deus, essas pessoas vão assim, vou abrir minha casa, vou ser anfitrião. E o outro que está lá na sua PG mesmo, fala assim, eu vou liderar o pequeno grupo lá. Então você vai ver sua PG multiplicar, você vai ver sua PG crescer. Pessoas sendo alcançadas, porque vocês oraram, porque vocês buscaram, porque vocês desejaram alinhar o coração, a vida de vocês com a vontade de Deus. E isso tem que ser nosso desejo. Isso tem que ser nossa vontade, né? Alinhar aquilo que Deus quer para nossas vidas, através da oração, através dessa busca constante. Então, se um líder ele ora aí mais de 90 minutos por dia, ele consegue multiplicar 2 vezes mais rápido, em curto tempo. Né, gente, em curto tempo, como se fosse uma ponte direta com Deus. Você está alinhado com Deus, alinhado com a vontade de Deus. A vontade de Deus é para que nenhum dos seus se perca, para que nenhum ser humano se perca, para que ninguém vá para o inferno, mas que todos sejam alcançados pela palavra de Deus. E como que todos serão alcançados pela palavra de Deus? Se não há quem pregue, se não há quem vai, que pregue o evangelho, né? Então Deus ele quer nos usar. Então se a gente está alinhado com a vontade de Deus, em oração, em comunhão, em buscar a Deus, irmãos, ninguém nos para. O próprio Deus está conosco. O próprio Deus irá abrindo assim, os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, né? E a gente consegue chegar em lugar que com as nossas próprias forças é impossível de chegar. Se a gente não tiver em oração, se a gente não tiver em busca constante da presença de Deus. Orando e buscando a Deus, a gente tem muita coisa que melhorar. Agora pensa você fazer as coisas sem Deus. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Nada, nada. Então a palavra de Deus fala para a gente em Isaías 55:6, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo e clame por ele enquanto ele está perto. Enquanto pode achar, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, tem como haver mudança. Então busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor enquanto ele está perto. Seja como essa árvore plantada. Medite na palavra de Deus. Esteja plantado, esteja enraizado na palavra de Deus, meditando de dia e de noite, sem cessar, em todo tempo, em todo momento. A nossa busca tem que ser constante em Deus. Então, aí eu vou falar para você, calma, não precisa também orar, né?
os 90 minutos, que isso vai acontecer no estalar de dedo, né? Não se trata de um número mágico nesses 90 minutos, né? O ponto não é a obrigação de orar 90 minutos amanhã. Eu vou começar a orar 90 minutos amanhã e vou seguir dessa forma. O ponto é a prioridade, né? É dado a revelar um princípio, né? Quando mais um líder depende de Deus em sua agenda, mais o reino de Deus avança através dele. Então, é dar prioridade a Deus. Isso é revelar princípios, né? Eu revelo um princípio ali de prioridade, de buscar a Deus. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Ele tem que estar em primeiro lugar sempre. A questão é, você pode trabalhar duro para fazer seu grupo crescer, ou pode orar muito e deixar Deus fazer o grupo crescer. A questão é que a gente está muito acostumado em fazer as coisas e não orar pedindo para que Deus faça. A gente está muito acostumado em fazer e não orar e descansar em Deus para que Deus faça. Porque a gente está mexendo com algo que é espiritual. Não é só um grupo, não é só um amontoado de pessoas, não é só um ajuntamento de pessoas. São vidas, são pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam estar conectadas com Deus. E você tem que estar conectado todo tempo, em todo momento, de dia e de noite, como essa árvore plantada à beira de ribeiros. É conectado com Deus. É deixar Deus fazer ali para que o grupo venha crescer. E aí a gente escolhe, né, qual caminho que a gente vai seguir. Um caminho assim, qual caminho que parece mais leve? Usar a minha força, os meus braços. Deus nos deu isso, né? A nossa força. Deus nos deu a inteligência. Deus nos deu a sabedoria. Vamos usar isso? Ou vamos orar e pedir para que Deus haja em nosso meio, para que Deus faça? Isso é descansar em Deus. Orar e descansar e pedir para que Deus faça. Oração sem ação, ela é morta. A gente entende isso, que a gente tem que ter uma ação de ir também. Ir pregar o evangelho, né? Fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas é o descansar em Deus, nessa caminhada. Orar, ação e descansar. E pedir para que Deus também ele trabalhe. E Deus ele tem trabalhado. E Deus ele vai continuar trabalhando, desde que seus filhos estejam conectados com ele. Quando Jesus ele vê a multidão, ele tem compaixão do povo. E ele fala, ó, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, orarei para o dono da seara para que mande mais trabalhadores. Eis-me aqui, Senhor. Vamos trabalhar na obra do Senhor. Não vamos deixar esses frutos se perder. Não vamos deixar esses frutos cair no chão. Vamos trabalhar. Deus nos chama para isso. E Deus está conosco em todo momento, desde que a gente esteja conectado com Ele, desde que a gente esteja descansando no Senhor. Então, a gente vai trabalhar, mas não vai estar cansado, vai estar descansando em Deus, porque a gente sabe que o próprio Deus está conosco, que Ele vai nos animando dia após dia, porque Ele vai abrindo aquilo que a gente não consegue abrir, Ele vai tirando as pedras que a gente não consegue tirar, e a gente consegue andar, né? Consegue poupar tempo, consegue poupar energia, e Deus ele vai fazendo. Deus ele vai fazendo. Então escolha qual vai ser o caminho mais leve. Você vai continuar na força dos seus braços, ou você vai orar e descansar em Deus e trazer Deus para dentro do seu pequeno grupo, trazer Deus para dentro da sua casa, para que ele possa agir, para que ele possa mover-se. Então aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então a gente tem que estar próximo de Deus. Como é que a gente se aproxima de Deus? Orando, se relacionando, conversando com Ele, entregando para Ele os nossos pedidos de oração e sempre com o coração grato por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez e apresentando para Ele os nossos pedidos de oração. Isso é que a palavra de Deus fala. Então é um aproximar. Eu estou me aproximando de Deus e certamente Ele está se aproximando de mim. Então, estar próximo de Deus, essa busca constante, esse relacionamento constante com Deus. Isso acontece através da oração. E como transformar isso em um hábito prático, né? Como que eu vou colocar isso em prática dia após dia? Então, o líder eficaz não faz apenas oração genérica, como Senhor, abençoa meu grupo. Ele aprende, né, que cada ovelha é importante. Então, ele chama pelo nome, igual Jesus. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, porque ele é o bom pastor. Ele é o pastor supremo, né? Então, a chave é a intercessão diária e nominal. Vou chamar por nome. Então, tem a ovelha Ana,
Ovelha Sofia, o Carlos, Lucas, né, Mariana, Pedro. Vou chamar por nome, vou dar nome às pessoas. Com isso eu vou orar, pedindo para Deus, né, intercedendo por aquelas pessoas diariamente, toda semana, todo grupo ele vai estar em oração, né? Você vai estar em oração por aquele grupo e você pode criar uma lista de oração também para que o grupo venha estar orando por as casas, por as famílias. Colocar isso em prática, não só você fazer, mas você também pedir para que o grupo faça, né? Em oração, guardando as pessoas em oração. Então tem uma lista de intercessão, isso aí colocando já em prática. Primeiro, o que você pode fazer? Uma lista de oração, né? Um grupo ali de oração, coloca o nome das pessoas que você vai estar orando. Então a tinta mais fraca é melhor do que a memória mais aguçada. Escreva, irmão. Escreva no celular, escreva num caderninho de anotação, né? Então, um caderninho de anotação aqui, ó. Vai dar para ver, tem um caderninho de anotação. Mas aí você faz a lista de oração. Coloque sua família, seu filho, seus filhos, né? Sua esposa. Oração na segunda-feira, para quem você vai orar na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo. A gente tem que orar em todo tempo, todo momento. Por que não apresentar as famílias ali do pequeno grupo, as pessoas do pequeno grupo? Então não confie na sua memória, né? Crie uma lista física ou digital com o nome de cada membro e visitante do grupo. Este é o seu mapa de batalha espiritual. Então a gente tem que ter um mapa de batalha espiritual, uma luta, uma oração ali constante para essas pessoas ali do pequeno grupo. As pessoas que já participam, os visitantes, as pessoas que você está querendo também trazer para o pequeno grupo. Ore, ore sem cessar. Aquilo que você não consegue fazer, Deus certamente consegue fazer, ó, num estalar de dedo. Se estiver alinhado com a vontade de Deus, irmãos, não tem mistério. Aquele que começou a boa obra há de completar. Ele vai mandar recursos, ele vai mandar pessoas, ele vai mandar o que for necessário para que essa obra seja completa, para que essa obra venha a ser completa em nossas vidas e na vida das pessoas que a gente está liderando. Então, ore a palavra, não apenas os problemas. Então, o segundo passo aqui de forma bem prática e colocando isso em prática no nosso dia de orar a palavra, em vez de focar apenas no problema, né? Senhor, ajuda o Pedro, né? No desafio do trabalho, né? Porque a gente ficar só falando de problema, por que não orar a palavra de Deus, né? Ore as promessas, né? E a verdade na Escritura sobre a vida dele. Use passagens que Paulo usava para orar por sua igreja, para pedir crescimento espiritual, sabedoria e revelação. Então, Paulo ele escreveu ali, a gente pode usar a própria palavra de Deus para orar pelas pessoas ali da nosso pequeno grupo, de forma individual, de forma assim, coletiva. Então, Paulo ele escreveu aí, deixou para a gente escrito em Efésios 1, 17 19, Colossenses 1, 9 a 12, Filipenses do 1 ao 9 a 11. Então ele fala assim, ó, em Efésios: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês, essa é a minha oração para vocês, líderes, anfitrião, membros, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedidas aos santos, e a incomparável grandeza que seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa é a nossa oração, para que esse Espírito habite em nós, para que o Senhor ilumine o nosso coração, para que a gente possa experimentar dessa herança gloriosa, para que a gente possa crer na poderosa força de Deus. Essa tem que ser a nossa oração, essa é a minha oração para você como líder, como anfitrião, como membro. E ele continua aí em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Irmão, que você seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. Com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que viva de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão. Vocês vão frutificar. Permaneça na palavra. Permaneça em oração. Permaneça na busca. Permaneça na meditação em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com a glorioso poder, para que tenha grandes
perseverança e paciência. E darão graça ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos resgatou, aleluia. Nele temos a redenção e o perdão dos pecados. Permaneça, você vai frutificar. Tenha paciência, né? Tenha paciência, perseverança na palavra de Deus. Paciência, perseverança, permaneça, que você vai frutificar. Você vai frutificar. Deus está conosco, Deus está conosco. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para o discernimento do que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Permaneça em conhecimento, em percepção daquilo que Deus tem para nós. E o fruto da justiça, experimentará o fruto da justiça, esse fruto que vem através de Cristo Jesus. A oração de Paulo para as cartas que ele escreveu para as igrejas, e essa tem que ser a nossa prática. Meu irmão, vocês não estão conseguindo orar. Então, ore a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus em voz alta. Ore a palavra de Deus todo santo dia. Ore a palavra de Deus. Coloque o nome da pessoa. Assim, Deus, em nome de Jesus, eu coloco o nome de todas as pessoas que faz ali do pequeno grupo, faz parte do pequeno grupo, e você começa a orar a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus para que o Senhor possa trazer conhecimento dessas pessoas, para se iluminar os seus corações, para que elas possam permanecer e frutificar. Por último aqui, de vida para conquistar. De que forma? Você vai dividir o grupo de pessoas ali durante toda a semana para você estar orando. Às vezes tem um PG que já está muito grande ali e às vezes você não consegue orar durante o seu tempo de oração por todas aquelas pessoas. Não consegue ter uma intercessão ali para todas aquelas pessoas. Você divide ali, as pessoas vão estar sendo ali, vai ter oração por elas durante toda a semana e elas vão estar cobertas, vai ter intercessão ali por elas durante toda a semana. Então, se o grupo for grande, não tente orar por todos os dias. Isso pode sobrecarregar, em vez disso, divida a lista ao longo da semana. Você vai dividir na lista do longo da semana ali para quem você vai estar orando, pelas famílias, pelas casas, né? Ore por 2 ou 3 pessoas na segunda, mais 3 na terça, e assim por diante. O importante é a consistência e garantir que todos sejam cobertos em oração toda semana. Você cobrir todas as pessoas que Deus colocou sobre a sua responsabilidade em oração. Por isso que eu acho que 30 minutos é pouco. A gente começa a orar, a gente começa a anotar, porque a gente começa a orar e às vezes a gente mantém a oração de áudio, né? Para aquela pessoa que a gente está orando, por aquela casa, por aquela família. E aí a pessoa vai e te retorna, ora por isso, ora por aquilo. Então você começa a orar. Então é um tempo que ele vai mais de 30 minutos. Você vai gastar ali 2 horas de oração por dia para você conseguir abranger ali todo o grupo ou todos os pedidos de oração daquele dia. Então, a nossa vida é uma vida de oração, nossa vida é uma vida de busca constante a Deus. Estou falando para os grupos, você tem que orar para sua casa, para sua família, né? Orar por sua vida, orar por aquilo que o Senhor também colocou sobre a sua responsabilidade, não só o pequeno grupo, mas tem outras coisas que a gente tem orado, tem buscado a Deus. Então, a nossa oração é o combustível nosso diário, é a nossa direção, é orar. Não tem como orar. Orar, não tem como deixar de orar. Orar não é um step. Só em momento que fura o pneu ali, que a gente vai lá e pega o step e faz a troca. Não, a oração é nossa direção, é nosso volante. Deus tem que estar no controle sempre, de todas as coisas da nossa vida constantemente. Orar sem cessar. Orar em todo tempo, todo momento. Então, a batalha pelo seu grupo não é vencida na reunião, né, no momento ali. Ela é vencida no seu quarto, de joelho durante a semana. Sua maior contribuição como líder não é o que você faz na frente das pessoas, mas o que você faz por elas quando ninguém está vendo, diante de Deus. É a nossa oração constante, é se render diante de Deus todo o tempo, todo momento, durante toda a semana. Então, o desafio para você nos próximos 7 dias é o quê? Crie uma lista de intercessão com o nome de todos os membros e visitantes do seu grupo. Crie uma lista, nota, né? Comprometa-se a orar por cada pessoa, pelo menos pelo nome, né? Pelo menos uma vez
nos próximos 7 dias. Coloca o nome, ora por essa pessoa, manda um áudio para ela, estou orando por você e ora com ela, ora junto com ela, faz a ligação, fala, eu quero orar com você e ora junto. Abre a palavra de Deus, lê um versículo e ora em cima disso, ora junto com essa pessoa, gera esse momento de intimidade, comunhão. Isso é muito bom, isso vai te fortalecer como líder, vai te fortalecer como pessoa e vai estreitar suas relações com essas pessoas. Comece a apresentar seu grupo ao único Salvador, em vez de tentar ser o salvador do grupo. Não adianta você querer salvar o grupo, não adianta você querer salvar aquelas pessoas. A gente tem um Salvador que foi Cristo Jesus, que se entregou numa cruz, que se esvaziou, se entregou, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então ore, peça a ajuda dele, apresente o seu grupo, apresente essas pessoas para Cristo Jesus. Então até a próxima aula. Ao praticar esse hábito, você vai tirar esse peso, tirando de suas costas, e o poder de Deus fluindo através de você em seu pequeno grupo. Então, apresentar a Deus, tira esse peso. Você está carregando um peso que às vezes não é só para você carregar. Coloque seus pesos diante de Deus. O fardo do Senhor é leve, porque Deus é um Deus justo. Um presente para Deus. O fardo de Deus é leve. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o hábito T-Vez, convite, como trazer novas pessoas para experimentar o que Deus está fazendo. Que você possa preparar seu pequeno grupo, preparar a sua PG em oração, em busca constante de Deus, para que você possa manter as suas folhas verdes. No tempo certo você vai florescer e você vai frutificar. Em nome de Jesus, um grande abraço, fica com Deus, até a próxima aula.